110º dia do propósito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 16, quando Paulo segue a sua viagem, então, em direção a Jerusalém. Quando ele chega a Tiro, ele encontra com alguns dos discípulos e eles falavam pelo Espírito Santo para que ele não fosse para Jerusalém. Porém, Paulo não quis dar ouvidos a eles e seguiu a viagem. Quando ele segue a viagem, ele vai então até a cidade de Cesareia e vai à casa de Filipe, o evangelista. A palavra diz que ele tinha 4 filhas que profetizavam. Depois chegou lá também, na casa de Filipe, um profeta por nome Ágabo. Ele toma o cinto de Paulo, prende as suas próprias mãos e pés e fala: assim acontecerá com o homem que é o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Então os discípulos falando para Paulo: não, Paulo, não vai para Jerusalém, eu vou te prender lá, não vai. Aí Paulo fala para eles: eu estou pronto não somente para ser preso, mas para morrer pelo nome de Jesus. Depois então do versículo 17 até o versículo de número 26, seguiu a viagem, chegou em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os discípulos se alegraram, ele encontrou-se com Tiago e também os outros presbíteros. Eles estavam alegres com a chegada de Paulo, porém preocupados. Por quê? Porque havia alguns dos judeus que tinham se convertido e eles diziam que Paulo estava pregando que os judeus que se convertessem deveriam deixar a lei de Moisés, deixar os ensinos de Moisés e seguir somente aquilo que ele estava falando, que eles estavam bravos com Paulo e que eles iriam ficar sabendo que Paulo tinha chegado em Jerusalém. Então sugeriram a Paulo o seguinte: tem 4 homens aqui conosco que eles vão entregar um voto. Vá com eles, raspe sua cabeça também, pague a oferta que é necessária em relação ao voto. Então esses homens, quando virem você, vão saber que isso que se ouviu aí não é verdade, que você continua sendo judeu, né, e seguindo as leis, as orientações de Moisés, que a orientação de não seguir os ritos de Moisés eram para os gentios e não para os judeus, mas que eles exijam que você continue sendo um judeu. Paulo então aceita essa oferta deles, vai lá, faz a cerimônia, né, de purificação junto com eles, rapa a sua cabeça, e isso está aqui então até o versículo 26. No versículo 27 até o versículo de número 36, já estava acabando os 7 dias da purificação, quando Paulo foi avistado então por esses judeus. Eles não quiseram nem saber, nem perguntaram, já chegaram gritando: não, é esse o homem que está falando contra a lei de Moisés, ajudem a gente aqui. Agarraram Paulo e começaram a espancá-lo, tentando tirar a vida dele. Então houve-se um grande tumulto por causa daquilo. Então os guardas romanos vão e tiram Paulo do meio daquele tumulto, a ponto de quando estava chegando na fortaleza, que seria, vamos dizer, a prisão, eles tiveram que carregar Paulo no colo, tamanha a violência daquela multidão intentando tirar a vida de Paulo. Do versículo 37 até o versículo 40, que encerra então este capítulo de número 21, assim que ele chegou na fortaleza, que foi introduzido, Paulo pede então para o guarda, né, para o chefe da guarda, para que permitisse que ele falasse com os judeus. Então ele, fazendo um sinal com a mão, ele começa a falar com o povo judeu, e o que ele falou será no capítulo 22, no próximo dia. Que Deus abençoe a sua vida, continue lhe dando instrução, entendimento, compreensão e amor por essa palavra, em nome de Jesus.